Bem-vindos ao canal do Trouxa. Vocês sabem que hoje vem bomba, né? Sempre que eu dou uma sumida, gente, na hora de gravar, é que eu tô muito ocupado e estudando algum assunto para trazer um conteúdo de qualidade mais aprofundado para vocês, tá? Meu nome é Michael Fel, eu sou autor do livro Manual do Trouxa. Se você quiser conseguir o meu livro, ó, olha no banner do canal, você tem um link para adquirir o livro físico. Você quer trabalhar diretamente comigo, quer fazer um acompanhamento mais próximo, o meu curso de desenvolvimento pessoal também está disponível ali em cima, tá? Então, gente, vamos lá. Eu sempre recomendo o material do psicólogo evolucionista David Buss, porque assim, ele fez um compilado mesmo, né, de como mate selection acontece, né, a dinâmica de seleção sexual de parceiros, que é basicamente o que faz um macho ficar atraente para uma fêmea ficar atraente para um macho, e ele faz isso de uma maneira científica, de uma maneira objetiva, né? Ele tem um estudo com mais de 10 mil pessoas em mais de 37 culturas, ou seja, ele vai buscando esses pontos que cruzam ali, tá? Então eu sempre recomendo o material do David Buss, porque assim, ele tá desde os anos 70, gente, estudando isso, então assim, é muito estudo. Os comentários aqui, sempre no comentário em destaque, gente, tem um material de estudo para vocês. É para você não ficar discutindo, brigando. Você quer entender um negócio? Senta a bunda na cadeira e vai estudar. É o que eu faço para trazer esses conteúdos aqui para você. E hoje, ó, o livro que eu vou usar de base, né? Na verdade, é os 3 primeiros capítulos aí desse livro. É o livro O Homem Ideal, em inglês se chama Mate, né? Que é Torne-se o Homem que Você Sempre Quis. Que é de um outro cara, né? Na verdade são duas pessoas. É um escritor que o foco dele são livros mais de relatos pessoais e com uma abordagem mais cômica, e ele juntou com esse psicólogo evolucionista, né? Eu não me lembro o nome dele agora, se é Geoffrey Miller e Tucker alguma coisa. Eu esqueci o nome dos dois autores, gente, mas eu vou deixar aqui embaixo, tá? Eu escrevo aqui. Aí, ó. Tá vendo? Então, esse livro, gente, é como se fosse assim, você pega todo o conhecimento de psicologia evolucionista e os caras destrincharam na prática o que você precisa fazer para ser um cara bem sucedido aí, né? Ah, eu não gosto de ler, então desculpa, continua sendo um fracassado, velho. É isso, eu vou ter que jogar real para você. Um dos grandes motivos, são vários, né? Mas um dos grandes motivos dessa geração TikTok, esses caras aí de 18 a 25 anos que ficam consumindo coisa no YouTube, deles não conseguirem ter sucesso, não só na parte aí de vida sexual, ou de conseguir, né, abundância de parceiras ou parceiros, né? É que vocês não querem trabalhar, gente. Você quer que o cara faz um vídeo de 5 minutos, 2 minutos, dica 1, dica 2, dica 3, vai lá, faça isso, seus problemas acabaram. Isso não existe, gente. Isso não existe. Quem faz isso é para ficar fisgando vocês aí, né? E você continuar consumindo o conteúdo dos caras. Então, ó, se você não quer trabalhar, não quer estudar, não quer fazer um planejamento de médio e a longo prazo que realmente vai resolver sua vida, cara, sai daqui, vai assistir conteúdo de outro canal, vai se distrair ou continuar na sua bolha. Agora, se você quer mudar, aí você fica comigo que eu vou te ajudar, tá bom? A parte que a gente vai entender hoje aqui, gente, são diferenças básicas, conceituais e práticas de homem e mulher, tá? O básico do macho e fêmea aqui, que gera os conflitos que a gente vê hoje, tá? Então eu vou falar sobre as vantagens que os homens têm em relação às mulheres e as vantagens que as mulheres têm em relação aos homens e como essa dinâmica influencia aí na interação. Então, se você entender isso, você vai começar a entrar na mente daquela pessoa que você gosta, que você tem interesse, e saber alguns comportamentos para você evitar, que vai deixá-la mais confortável. Tem esse conteúdo no meu curso? Tem, mas eu vou te dar uma prévia aqui, tá? Pode ficar tranquilo. Então, gente, ó, a princípio, o que faz, né? O que faz as diferenças entre os sexos acontecerem, né? E como que ela começa? Primeiro, você tem que entender, ó, o ponto de partida dessa análise é que homens e mulheres só existem por causa de processos biológicos evolutivos que foram vantajosos para que os nossos genes continuassem.
Então pensa assim, milhões e milhões de anos de seleção natural, de processos evolutivos que fazem um organismo em comum que a gente tem, aos pouquinhos ele vai se modificando até chegar no que a gente tem hoje. Então, em termos essenciais aí, né, o macho e a fêmea, eles são parte de um mesmo processo que é para essa combinação gerar no melhor organismo vivo possível. Então, esse senso de competição que a gente tem hoje é um mecanismo de incentivo e de inibição que por si só, gente, não quer dizer que sejam duas coisas completamente distintas, opostas, de origem diferente, como se os homens fossem inimigos das mulheres, as mulheres inimigas dos homens. O que gera essas diferenças é uma adaptação para que o impulso básico de todo organismo vivo, né, que é fazer cópia dos próprios genes, aconteça. E aí dentro disso, tanto homens quanto mulheres vão ter estratégias para você melhor conseguir isso. Então qual que é o melhor cenário do homem? É o cara, né, assim, um homem que está dentro desse impulso de seleção de parceiras aí, né, de seleção sexual de parceiros e no impulso mais heteronormativo aí. Seria o seguinte, o melhor cenário para um homem é o cara ter uma maior abundância de fêmeas possíveis, com o mínimo de compromisso possível. Porque o cara ele pode espalhar os genes dele ali, né? Isso principalmente em impulsos de espécie de torneio, né? Então, sem o custo nesse sentido para o macho ele é muito menor. E aí está a primeira vantagem que você precisa entender, que gera todos os conflitos que a gente tem hoje nesse aspecto de macho e fêmea, parte daí, ó. A gravidez acontece no corpo da fêmea. Isso é extremamente custoso para ela em termos de recursos e dela estar extremamente vulnerável. Então, em impulsos de espécies de torneio, né, são impulsos que os machos são extremamente agressivos, né, e 95% das fêmeas, né, elas são aí estão dentro do alcance de 5% dos machos. Então pensa assim numa hierarquia social onde 5% dos machos conseguem ter abundância sexual envolvendo 95% das fêmeas, tá? E a gente tem um outro tipo de impulso que é o de espécie de vínculo parental, que é quando o macho e a fêmea criam um vínculo e é cooperativo para que ambos tomem conta dos filhotes. Então essa distinção aí, ela é gerada principalmente pela escassez. Quanto mais escasso é o ambiente, isso vai influenciando para que essa dinâmica aconteça. Você pode estudar isso vendo a origem de chimpanzés e bonobos, tá? A partir da formação ali do Rio do Congo. E humanos, gente, a gente está bem no meio. A gente nem é 100% espécie de torneio e nem 100% espécie de vínculo parental. Quer estudar sobre isso? Curso da Stanford de Biologia Comportamental do Robert Sapolsky, primeira indicação de estudo para vocês. Tá, então, primeira vantagem do homem, ó, e você vai entender nesse vídeo que as vantagens do homem ou do macho, né? Vamos especificar do homem aqui, porque eu vou falar mais do homem per se e não assim de machos no geral. Mas as maiores vantagens do homem, elas são biológicas. São pontos de partidas aí que, como mecanismo de equilíbrio em termos de leis, de sociedade, vai refletir nas vantagens que as mulheres têm hoje e o que gera conflito. E aí esse senso de revanchismo que pode ser usado aí para você deixar os grupos brigando e quem está no poder fica lá comendo pipoca, né? Eu já falei sobre técnicas de manipulação de massa em outros momentos desse canal. Então, gente, a primeira desvantagem aí da mulher em relação ao homem, a gravidez acontece no corpo dela, tá? Então ela fica ali com o bebê consumindo recurso. Só que isso tem uma vantagem biológica também para a mulher, que também gera muito dos conflitos que a gente tem, que é o seguinte: a mulher ela sempre tem 100% de convicção, ou seja, ela está sempre com certeza que ela é a mãe do filho. O macho não. E aí se você parar pra pensar, porque a gravidez acontece dentro dela, então não tem como não ser ela, a não ser que um alien ali faça, sei lá, né, coloque um embrião dentro dela, alguma coisa do tipo aí. O que não é tão comum na natureza. Mas
Isso, gente, muda a dinâmica, porque vai gerar um senso de ciúme. E você vai perceber no material do David Buzz ali vários exemplos de várias culturas onde o homem tenta controlar o comportamento sexual feminino, e aí é uma desvantagem que elas têm, né? Porque a gente tem, a princípio, mais força física que elas, então a gente está mais apto a dominá-las, se for para ir nessa dominação física e forçada. Elas têm uma outra desvantagem, elas são fisicamente menos densidade óssea, muscular. A questão hormonal também de homem ter mais testosterona também influencia nisso, né? Não que a testosterona por si só cria agressividade, mas ela é uma moduladora também da agressividade, tá? Isso também está no curso do Sapolsky, gente. Mas vocês entendem, ó, eu já dei duas desvantagens delas aí, ó, que é fragilidade porque o bebê cresce dentro dela, e essa fragilidade física. Então a gente, biologicamente, o homem tem essas duas vantagens. Uma vantagem para o lado das mulheres é que elas têm sempre 100% de certeza que o filho é delas, e lembra que o intuito de todo organismo vivo aí, mesmo que seja a níveis inconscientes, né, a força motriz, o que move os organismos vivos é fazer cópia dos próprios genes. Então, o fato do homem nunca ter certeza que ele é o pai gera uma necessidade do cara buscar alternativas para controlar ali essas chances de aumentar, né? Na verdade, aumentar as chances de paternidade dele e evitar que ele seja corno, que ele seja aquele macho que vai cuidar do filhote de outro macho. Então, isso é muito comum na natureza, esse comportamento do macho tentar controlar a sexualidade da fêmea, tá? Não é um reflexo do capitalismo neoliberal moderno, não. Isso acontece e eu tô só descrevendo, gente. Tudo que eu tô falando aqui não quer dizer que eu esteja endossando esse comportamento, falando que ele é bom, mal, certo e errado. Tô te ajudando a entender, para que aí você consiga se adaptar. Então, dentro disso, ó, quando o macho está naquele impulso de vínculo parental, ou seja, ele vai criar uma família, e humanos, né, são criaturas que o bebê é extremamente frágil. Então, se a mulher fica abandonada ali à própria sorte, isso faz com que as chances do filhote, do filho ali sobreviver, diminuam drasticamente. Então, isso vão refletir em várias estratégias femininas, a famosa hipergamia, né, de buscar sempre um macho que tenha recursos e capacidade de cuidar e proteger dela e do filhote, que também gera uma necessidade do macho de mostrar que ele tem recurso. Então, as mulheres, elas ostentam muito o quê? A beleza dela. E quando pega para ver homem e mulher tentando fazer o comportamento do outro, fica um pouco desconfortável, cringe às vezes de você assistir. É por conta disso, gente. O que gera o nosso comportamento na seleção sexual de parceiros é eu tentar mostrar que eu tenho o que o outro quer. E se você entende o que o outro quer, aí você tá no jogo. Então, muitos dos caras aí black pilados ou red pilados, às vezes eles ignoram, né, o iceberg por completo e ficam só naquela pontinha. Então, assim, a parte de você ter indicadores de saúde e fertilidade, que é a sua beleza física, simetria, pele saudável, dentes mais brancos, né, você ter uma quantidade de gordura no corpo proporcional aí a um corpo saudável, você não tá nem muito magro, nem muito gordo. Então, às vezes as mulheres acham que o cara quer aquela modelo Victoria's Secret, né, uma palito ali. Não, o homem, ele vai sempre achar atraente a mulher que tem uma quantidade de massa muscular ali e de gordura que mostre sinais de fertilidade. Então, o homem sempre tem aquela coisa de ser atraído por seios mais fartos, cinturinha mais fina, aquele shape mais de violão, assim, né? Então pensa aí, por exemplo, no corpo daquelas dançarinas do Faustão, por exemplo, né? Ou não é nem aquela coisa exagerada, tipo uma Paniquete ou às vezes uma Graciane Barbosa, mas também não é aquela coisa super magra, tipo aquelas modelos de passarela mesmo, né? Então é mais ou menos nessa linha aí. E no caso, né, ou se você preferir, você pode pegar exemplos mais recentes, tipo a Scarlett Johansson, por exemplo, né, que também tem aquele corpo mais de violão. E no caso das mulheres,
em termos físicos, normalmente elas vão querer um cara que seja 10 centímetros mais altos que ela, que tenha também alguns indicadores de saúde e fertilidade, força principalmente, né? Então, assim, o torso em V, ou seja, seu ombro ser mais largo, sua cintura ser mais fina, né? E uma coisa que os caras ignoram é que, além disso, vai ser tão importante quanto, e aí se for num impulso mais de vínculo parental, aí é mais importante do que a aparência física. No impulso de vínculo parental, outros indicadores, dá para chegar nos 18 a 22 indicadores. São até mais importante que a aparência física. Não quer dizer que se você for um cara tudo torto ali, que não tá saudável, isso, você tendo os outros indicadores, deu tudo certo. Não, gente, não vamos romantizar o negócio. Mas quer dizer que a mulher ela vai buscar, nesse sentido de vínculo parental, um parceiro de vida. E dependendo da idade dela, ela não pode errar, que o próximo namorado ali, né, pode ser o futuro pai dos filhos dela. Então ela precisa ser muito mais seletiva que os homens. Aí tá uma diferença que os homens levam mais vantagem, porque o homem, normalmente, a mulher sendo bonita e tendo um corpo bonito, né, e não sendo um pé no saco, pro cara já tá bom. O cara, na cabeça dele, homens no geral, eles conseguem separar claramente o sexo das emoções. O cara consegue fazer sexo com uma menina que ele odeia, que ele não tem raiva até dela, né? Para a mulher é muito mais difícil. A mulher tendo relações consecutivas com o mesmo cara, fatalmente ela vai se apaixonar por esse cara. Tem ligadores ali, gente, no útero dela que ligam até o cérebro ali. E então, assim, quanto mais orgasmo essa mulher tem com aquele cara, a oxitocina vai gerando esse vínculo nela. Então, é para justamente ela não pode errar, gente. Porque, assim, uma outra vantagem que o homem tem em relação à mulher nessa dinâmica é que, em termos de status, né, a gente tem, assim, a desvantagem feminina é que ela é julgada pelo que ela fez. Uma mulher promíscua, ela é extremamente julgada porque, assim, já passou no carrossel, essa daí não serve, né? Então, ela sempre vai tomar cuidado com a reputação dela dentro do próprio círculo social de amigos e familiares dela, porque se ela ficar com a reputação de fácil, de passou, né, no carrossel já, vai ser muito mais difícil de um cara de alto valor, de alto status, querer um comprometimento com essa menina, porque ele vai falar assim, as chances dela me trair ou de, né, de eu não ter certeza de que eu vou ser o pai dos filhos é muito alta. Então existe isso. No caso dos homens, o julgamento é pelo que o cara não fez. Então o cara é um virgão, ele é um fracassado, ele não tem dinheiro, ele é feio. Só que vocês percebem que o tipo de julgamento é pesado para os dois, o bullying é pesado para os dois, né? E no caso dos homens, a desvantagem do homem e vantagem das mulheres é que o homem ele sofre muito mais por outros homens por causa de violência e agressividade. Já a mulher, ela vai sofrer mais um comportamento mais de repressão mesmo ali, de julgamento, e mulher em a competição, né, de mulher contra mulher é muito mais de você sujar a reputação da possível, né, adversária aí. Então vocês percebem que essa diferença aqui, ó, vou repetir. A mulher, em termos de dinâmica sexual, é julgada pelo que ela fez, pela quantidade de parceiros que ela teve, né? Passou no carrossel. E o cara, ele é mais julgado pelo que ele não fez. Ou seja, ele é um fracassado, um virgão, um incel, né? Vocês sabem. Só que nesse sentido, pro cara dá pra ele mudar. Agora, a mulher não tem como ela voltar no passado e apagar tudo. Usar aquele negocinho do MIB e fazer todo mundo perder a memória. Vai, Doutor Estranho, faz um feitiço aí, apaga a memória de todo mundo da minha vida sexual. Então vocês percebem que isso influencia. E por que é assim? É culpa da nossa cultura? Existe... Não, gente. O comportamento cultural, ele é gerado por impulsos individuais. Então uma sociedade é um grupo de indivíduos. Vá. Então não existe essa coisa mágica que a cultura faz acontecer. Todo o comportamento que a gente tem hoje, gente, tem essa origem primitiva porque os nossos genes, eles reagem ao meio, entende? Então, assim, porque eu falei tudo isso? Porque se você for aquele cara que
você é discreto com as pessoas que você se envolve sexualmente, você não mancha a reputação da menina, o que vai acontecer? Ela vai se sentir mais segura em estar com você. Então, se você é aquele cara que saiu com a menina e sai espalhando tal, pronto, ela vai falar para as amigas dela, você vai ter essa fama, então as mulheres vão ficar assim, né? Mas com várias ressalvas. Então, o que gera esse critério feminino maior é por isso. Porque ela tem a reputação dela, ela tem o risco de engravidar, e aí tem uma outra coisa que gerou essa sexualidade feminina mais exacerbada, é que assim, os preservativos, ele foi inventado aí um pouquinho antes do ano 1880 e pouco, se eu não me engano. Então no finalzinho aí do século XIX é que foi inventado o preservativo tipo de látex, não látex exatamente, mas um preservativo, ou seja... E os anticoncepcionais foi a partir dos anos 60, então o risco da mulher ficar grávida sempre foi muito alto, né? Então ela sempre teve que ter, eu tô falando de milhões e milhões de anos aí, tá? De processos evolutivos versus cento e poucos anos aí de preservativo e, sei lá, uns 50 e poucos anos aí, ou 60 anos que seja, de anticoncepcional. Então isso é muito pouco tempo em termos evolutivos para mudar o comportamento feminino. Então ainda tem esse conflito que agora ela pode ter uma variedade sexual maior, que gera toda essa discussão aí, e ao mesmo tempo ela tem aqueles resquícios aí do comportamento primitivo, que ela tem que ser seletiva em relação ao macho dela, tá? E do lado masculino, todas essas diferenças que eu falei gera um respaldo legal que a mulher tem e o homem não tem. Então todas as leis misândricas que você conhece, você que acompanha a Red Pill já conhece, né? Aquelas advogadas que você vê no Instagram, aquele coisa de grupo de palita, que são mulheres golpistas que tentam angariar um cara e puxar recurso dele. E aí os filtros que os caras começam a ter é buscar essas red flags aí para não se envolver com uma mulher assim. Então, ambos os sexos, eles possuem vantagens e desvantagens em relação a um ou outro, né? E assim, isso é um negócio dinâmico, gente. Às vezes um fica melhor para um lado, aí vem outro grupo, faz alguma coisa e vai assim, ó. O que vocês precisam entender é que toda relação, toda entre organismos vivos é uma relação de interesse. Nada disso é bom, mal, certo ou errado. A gente cria esses conceitos para inibir algo ou incentivar algo. E se você quiser ter sucesso, você vai ter que entender como o jogo funciona para se proteger de parasitas e predadores e de buscar relações mutualistas. Então, se você está interessado nesse tipo de coisa, ó, procura esse material aí e estude, gente. Se esse vídeo bater os 1000 views, eu gravo mais vídeos sobre isso, tá? Já estamos batendo aí 20 e poucos minutos. E não deu tempo de eu falar nem 10% do que eu ia falar para vocês, que são muita coisa. Ou eu faço uma live só sobre esse tema. Comenta aqui, quero live, Mike. Comenta aqui, quero live, trouxa. E eu gravo uma live pra gente ficar conversando. Eu abro o livro ali, a gente vai discutindo junto, tá bom, gente? Quer trabalhar direto comigo, ó? Olha no banner do canal, meu livro, meu curso tá ali. Beijo do trouxa.